Bom dia, Rafa. Fala, galera do Periscope, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu tenho andado meio sumido, estou fazendo a revisão do meu livro aí esses dias, tenho que entregar até o final de janeiro para poder sair a edição logo em fevereiro. Então, o pessoal que perguntou, nova edição deve estar saindo aí no início de fevereiro, talvez no meados de fevereiro, logo após o carnaval, beleza? Sejam bem-vindos, um abraço para o pessoal de Aracaju, um abraço pessoal de São Luís, no Maranhão. Estão dizendo que foi questão de prova oral. A Vivian, me diz depois de onde foi que caiu essa questão sobre eficácia diagonal. Um bom dia aí para o pessoal de Goiânia. Um abraço pessoal do Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho. Pessoal de Teresina, no Piauí. Pessoal de Porto Alegre, Contagem, Maringá. Obrigado aí pelo carinho, meus amigos. Caruaru, Recife. Sejam todos bem-vindos. Bem, meus queridos, então vamos ao nosso tema de hoje, que é a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, quando eles surgiram, eles eram oponíveis apenas ao Estado. Os direitos fundamentais eles surgem nos primeiros textos constitucionais, lá no final do século XVIII, para proteger os indivíduos contra o arbítrio estatal. Esta era a finalidade da consagração dos direitos fundamentais nos textos das primeiras constituições escritas, as chamadas constituições liberais, a Constituição Francesa de 1791 e a Constituição Norte-Americana de 1787, que foi a primeira Constituição escrita. Como esses direitos eram oponíveis apenas ao Estado, e como a relação entre o Estado e o particular é uma relação de subordinação, é uma relação hierarquizada, a aplicação dos direitos fundamentais nessas relações entre o Estado e o particular, onde há um nível de subordinação do particular em relação ao Estado, ela foi chamada de eficácia vertical, já que a relação Estado-particular é uma relação de subordinação, portanto, uma relação vertical. Todavia, com o passar do tempo, começou a se perceber que a opressão e a violência contra o indivíduo não vinha apenas do Estado, não vinha apenas dos poderes públicos, mas também de outros particulares. E começou a se construir uma teoria que surgiu na Alemanha através de um juiz do Tribunal Superior do Trabalho Alemão, Tribunal Constitucional do Trabalho Alemão, aonde ele desenvolveu esta aplicação dos direitos fundamentais a relações entre particulares, a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então começou a se perceber que nessas relações entre particulares também era necessária a aplicação de direitos fundamentais, já que muitas vezes havia uma desigualdade fática nesta relação. Muitas vezes os particulares não estavam na mesma posição, não tinham uma relação de coordenação entre eles. Então, em virtude desta subordinação de determinados particulares em relação a outros, é que começou a se falar na necessidade de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal, ela pode ser dividida em duas grandes correntes. Existe a corrente que defende a eficácia horizontal apenas indireta, que é adotada na Alemanha. Esta teoria da eficácia horizontal indireta sustenta que para os direitos fundamentais serem aplicados às relações entre particulares, seria necessária uma intermediação do legislador privado. Eles não poderiam ser aplicados diretamente, como acontece nas relações entre Estado e particular. Seria necessário que o legislador intermediasse esta aplicação em virtude das características próprias existentes no direito privado. Autonomia da vontade, por exemplo. Por este motivo, os alemães sustentam, em sua maioria, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que para os direitos fundamentais serem aplicados às relações entre particulares, ou seja, para que aconteça essa eficácia horizontal, é necessário que o legislador privado faça uma intermediação, elabore normas regulamentando a maneira como esses direitos deverão ser aplicados a essas relações. Isso porque a aplicação direta, segundo essa teoria, ela causaria uma desfiguração do direito privado. Ela aproximaria o direito privado do direito público e aniquilaria a autonomia da vontade. Os particulares não teriam mais autonomia para decidir da maneira como gostariam de contratar. Então, por esta razão, para evitar uma aniquilação da autonomia da vontade e uma desfiguração do direito privado, é que começou a se sustentar que esta aplicação deveria ser apenas indireta, ou seja, através de uma intermediação do legislador privado. No entanto, há países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália que adotam a eficácia horizontal direta, ou seja, que admitem que se aplique diretamente da Constituição a essas relações entre particulares os direitos fundamentais, mesmo que não exista uma intermediação do legislador. Aqueles que sustentam a possibilidade de uma aplicação direta dos direitos fundamentais às relações entre particulares, eles fazem uma observação. Eles dizem, olha, embora se deva admitir esta aplicação, ela não pode se dar com a mesma intensidade com que ocorre nas relações entre Estado e particular. Nas relações entre o Estado e o particular, os direitos fundamentais eles são aplicados com uma intensidade muito maior do que nas relações entre particulares. Nessas relações entre particulares, é necessário observar a autonomia da vontade. Quanto mais livre for a manifestação da vontade, maior deve ser o peso atribuído à autonomia da vontade. Então vejam, na aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, você deve analisar se a autonomia da vontade foi de fato respeitada, se houve uma manifestação realmente livre da vontade dos particulares que participam daquela relação. Quanto mais livre for a manifestação da vontade, maior deve ser a proteção, maior deve ser o peso atribuído à autonomia da vontade, afastando-se a aplicação do direito fundamental. Nós temos na jurisprudência do Supremo alguns exemplos de aplicação dos direitos fundamentais diretamente às relações entre particulares. Teve um caso de uma cooperativa do Rio Grande do Sul que havia expulsado alguns associados sem garantir a ampla defesa, e o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que mesmo nessas relações deveria se aplicar este princípio constitucional diretamente. Teve o caso da Air France, uma empresa francesa de aviação que adotava dois estatutos diferentes para os seus empregados, um para empregados de origem francesa e outro para empregados de outras nacionalidades, e o Supremo determinou que se aplicasse o mesmo estatuto a todos os empregados, ou seja, o princípio da isonomia aplicou-se a essas relações. Então tem aplicações do Supremo desta eficácia horizontal direta. Existe uma teoria adotada pelo Robert Alex, pelo Bekenford, que é a chamada teoria integradora, que é uma teoria que me parece das mais adequadas quando se fala na eficácia dos direitos fundamentais. Segundo essa teoria integradora, os direitos fundamentais eles devem ser aplicados, sobretudo, por intermediação do legislador. Então é necessário que haja uma intermediação legislativa para que os direitos fundamentais se apliquem às relações entre particulares. Esta deve ser a regra. Agora, excepcionalmente, não existindo esta lei regulamentadora, eles admitem a aplicação direta dos direitos fundamentais. Por isso que se chama teoria integradora, porque ela integra a teoria da eficácia horizontal indireta, dizendo que a regra deve ser a aplicação através da intermediação do legislador, mas admite, excepcionalmente, a aplicação direta dos direitos fundamentais às relações entre particulares.
Então nós falamos da eficácia vertical, que foi a inicial, a que surgiu inicialmente com as primeiras constituições escritas. Falamos da eficácia horizontal, que tem duas grandes teorias, a teoria da eficácia horizontal indireta, adotada na Alemanha, e a teoria da eficácia horizontal direta, adotada em países como Brasil, Espanha, Itália, Portugal. Falamos da teoria integradora, que tenta integrar estas duas teorias anteriores. E agora vamos falar sobre a eficácia diagonal, que é um termo que vem sendo utilizado por alguns autores e que, a meu ver, não traz grandes novidades, além do nome. A eficácia diagonal nada mais é do que, meus amigos, do que uma aplicação dos direitos fundamentais àquelas relações entre particulares onde há um desequilíbrio na relação, aonde você tem particulares numa relação de desigualdade. Por exemplo, em relações trabalhistas, aonde o patrão e o empregado não se encontram no mesmo patamar. Existe uma relação de subordinação do empregado em relação ao patrão. Então, esta relação trabalhista não é uma relação horizontal, ela é uma relação diagonal, em virtude desta subordinação. A mesma coisa acontece nas relações consumeristas, aonde você tem entre o consumidor e o fornecedor do produto uma relação de desigualdade, ou seja, uma relação diagonal, uma relação aonde eles não estão no mesmo patamar. Quando os direitos fundamentais são aplicados a essas relações em que há uma desigualdade entre os particulares, se fala em eficácia diagonal. Ou seja, não há muita diferença em relação à eficácia horizontal. A diferença seria o tipo de relação entre particulares. Uma relação onde há um certo grau de subordinação ou uma certa diferença entre os particulares envolvidos naquela relação. A grande questão é, vai haver alguma diferença da aplicação dos direitos fundamentais nas relações de eficácia horizontal e nas relações de eficácia diagonal? Tem alguma diferença prática nisso? A meu ver, a única diferença é em consideração ao peso a ser atribuído à autonomia da vontade. Numa relação de igualdade fática, numa relação horizontal de coordenação, o peso atribuído à autonomia da vontade deve ser um peso muito maior do que numa relação diagonal, onde o particular nem sempre pode livremente se manifestar sobre aquele contrato, como numa relação de emprego, como numa relação com um banco, numa relação consumerista. Nessas relações, como a manifestação da vontade não é uma manifestação realmente livre, o grau atribuído aos direitos fundamentais, o peso atribuído aos direitos fundamentais deve ser maior. Já nas relações onde há uma igualdade fática entre os particulares, o peso atribuído à autonomia da vontade deve ser um peso maior. Beleza, meus amigos? Então essa era a dica de hoje que eu gostaria de passar aí para vocês. Espero que tenha ajudado. Essa semana vamos acompanhar a decisão do Supremo a respeito do impeachment. Na quarta-feira, o Sarmento foi quem introduziu esse tema aqui no Brasil. O Sarmento, nesse final de semana, passou em primeiro lugar no concurso de titular da UERJ, é o novo professor de Direito Constitucional titular da UERJ, ao lado do Luiz Roberto Barroso. Foi meu orientador no doutorado, gosto muito do Sarmento. Um grande abraço aí para vocês, meus amigos. Quarta-feira, vamos acompanhar o julgamento do Supremo, para fazer um periscope logo em seguida, resumindo para vocês e comentando com aspectos críticos a decisão proferida pelo STF. Fechado, meus amigos? Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Um abraço para você, Rafa. Tenha um ótimo dia. Nos vemos aí durante a semana. Valeu, galera. Abração.